Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar o culto orando, colocando diante do Senhor esse culto e nossas vidas nesse momento. Um momento que estamos vivendo como igreja, tão difícil. E nós precisamos estar orando constantemente, dia a dia e todo o tempo, como diz as Escrituras Sagradas. Então eu convido a você, dentro da sua casa, onde você está, orar comigo nesse momento, amém? Pai, nós queremos, nesse momento, Pai, começar este culto colocando nossa vida diante do Teu altar. Em primeiro lugar, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo tão difícil, onde todo mundo padece, onde a nação sofre, onde muitos estão, Pai, nesse momento se encontram sem esperança, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para proclamar o Teu santo nome, para fazermos nosso culto racional e convidar o Espírito Santo de Deus que habita em nós a estar, Pai, falando com cada um que está canalizado nessa hora, através de um aparelho de TV, Pai, nos escutando, nos ouvindo, que esse culto ele venha ser um culto na vida de cada um, Pai, onde possa levar cada um a meditar acerca da Tua palavra, a cada um possa meditar sobre o momento que estamos vivendo hoje, mas que acima de tudo, nós Te louvamos porque nós temos o Senhor, que é a nossa alegria, a nossa força e aquele que está passando conosco por tudo isso. Nós não estamos sozinhos. E isso, Pai, é o que nos fortalece. Isso é o que nos faz ainda estar de pé. Eu Te agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu te convido a abrir tua Bíblia no Salmo 119, para que a gente veja aqui e venha refletir acerca da palavra do Senhor. 119, eu vou ler apenas 2 versículos, que está no 119, 105, depois nós pulamos para o 114, onde diz: a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 114. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na Tua palavra coloquei a minha esperança. Irmãos, como oramos, nesse momento tão difícil, nós temos o Senhor como nosso abrigo, como nosso socorro bem presente. Aquele que nos fortalece todos os dias, aquele que tem sido no momento tão difícil a nossa fortaleza e a confiança que nós temos na Sua palavra, que nós não estamos sozinhos, nós estamos na companhia do Senhor. Nós temos a presença dEle, nós temos a palavra dEle, que nos garante que é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, o meu e o teu caminho. Então que nós possamos buscar diante do Senhor todos os dias, está orando, está lendo as Escrituras Sagradas, está nos comunicando uns com os outros. Alguns têm aí, o WhatsApp. Nós temos aí meios de estarmos nos comunicando, que a gente não vem esquecer um dos outros, mas que todo o tempo temos aí o grupo da igreja, tem diversos grupos, onde tem o grupo das mulheres, o grupo da igreja propriamente, o dos adolescentes, de forma que nós podemos estar conectados uns com os outros, estarmos ligados um ao outro e orando, acima de tudo, orando uns pelos outros, orando pelas nossas famílias, orando por aqueles que, muitas vezes, quando eu entro lá no grupo de manhã, eu sempre me deparo com um pedido de oração lá nas mulheres. E nós precisamos ter essa conexão
estarmos preocupados uns com os outros, sabendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo e entre nós não há e não é para haver e não deve haver divisão, e sim que nós venhamos expressar o amor do Senhor uns para com os outros, porque para isso nós fomos chamados. Amém? Eu te convido a orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que ilumina o nosso caminho, a Tua palavra, Senhor, que tem sido, Pai, o nosso sustento, o nosso alimento dia após dia. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é Senhor da nossa vida, Pai, e nós queremos nessa noite, Pai, te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha, Pai, agindo no meio de cada família. Senhor, entra nos lares nessa noite, Pai, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo esperança, Senhor. E acima de tudo, Pai, eu te peço que o Senhor venha, Pai, alimentando, fortalecendo a fé do teu povo. O povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos reveste com a tua graça, com o teu poder. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos leva a estar todos os dias buscando a tua santa presença. Que nós não venhamos nos prender, Senhor, a informações que nós temos, Pai, onde o caos tomou conta do nosso país, mas que nós venhamos, Pai, verdadeiramente descansar no Senhor e buscar do Senhor força, e que a nossa esperança, que é o Senhor, cada dia mais nós possamos nos derramar na tua santa presença. Essa é a minha oração nessa noite e é em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, abençoa a tua igreja, abençoa cada um que está assistindo esse culto, abençoa, Pai, o pastor dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama sobre a tua graça sobre ele. Vem, Pai, em nome de Jesus Cristo, falando ao seu coração tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem planejado para esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Senhor, tua verdade.
Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais um tempo, né, nessa pandemia, onde muda tudo, inclusive os cultos, a forma de culto. Mas que Deus nos abençoe, irmão, nesse tempo. Eu peço para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 19. Amém? Dá um tempo para você abrir a sua Bíblia. Enquanto isso, eu queria só reforçar a igreja. Próxima sexta-feira, o arquiteto vai estar me entregando o orçamento da reforma. E vamos ver se nós já iniciamos a reforma. Então, não é a pandemia que vai nos frear. Que nesse tempo você esteja orando, participando, contribuindo com teus dízimos, com tuas ofertas, para que a gente venha, irmão, fazer essa reforma, se for essa a vontade de Deus para essa igreja. Amém? Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Verso 17. E respondeu Jesus e disse-lhe: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aí, irmãos, curva a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, Pai, te agradecemos, Pai, por tudo, te louvamos, Pai, pois o Senhor permanece fiel, mesmo nós sendo tão infiéis como somos, mesmo a humanidade tão perversa, mas o Senhor tem estendido a sua boa mão sobre nós, nos dando a sua graça, renovando toda a manhã as tuas misericórdias sobre nós. E a palavra diz que essa é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, Pai, nós te louvamos hoje, por esse dia maravilhoso, por esse dia que foi o Senhor quem fez. Por isso, estamos felizes, estamos alegres nele. Fala, Pai, e continua, Deus, falando aos nossos corações, em meio, Pai, a tanta turbulência, em meio, Deus, a tanta tribulação que o mundo enfrenta, mas o Senhor tem falado conosco. Continua, Pai. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós nessa noite. E essa, Pai, é a minha oração. E é no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que faz de nós cristãos? Essa é uma pergunta em meio ao caos. O que é que nos identifica como cristãos? Essa é uma pergunta que é bem pertinente aos nossos dias, onde a igreja vai passar um bom tempo. Deus permita que não seja igual ao ano passado, que passamos um longo tempo de portas fechadas. Igrejas onde seus membros passaram a ficar em casa, e isso agravou-se de uma forma tal de que quando a igreja abriu, alguns nem voltaram para a igreja. Mas o que é que nos identifica como cristãos? Será que é a roupa que nós vestimos? Será que é a forma como falamos? Será que é a forma como andamos?
Será que é o fato de andar com a Bíblia, com a palavra de Deus? Será que é o fato de vir à igreja? Será que é isso que nos identifica como cristãos? Pois dizemos que somos cristãos, mas o que é que de fato nos mostra ao mundo esse pacto? O que é que nos identifica como sendo da aliança ou da nova aliança? O que é que de fato nos identifica? Essa é a pergunta de hoje. E alguns respondem, e eu vou trazer para vocês pelo menos 3 respostas a essa pergunta, baseado no texto que nós lemos. Alguns dizem que o que ele identifica como cristão é porque ele crê em Cristo. Mas isso é uma verdade, não deixa de ser verdade, porém, não apenas o fato de crer em Jesus nos torna um cristão. Pois alguns creram em Jesus, alguns acreditaram que ele era até de fato o Messias, até creram de Jesus a ponto de o acompanhar, de andar com ele, mas isso não fez deles cristãos. O fato de crer em Jesus não nos torna cristãos, como não nos tornou no passado e hoje, em nossos dias, apenas o fato de crer que Jesus é o Senhor, o Messias, o Cristo, o escolhido, o prometido, isso não nos faz ser cristão. Alguns dizem que é cristão, que sou cristão porque fui ao encontro de Jesus. De fato, ir ao encontro de Jesus te faz ser um cristão? Não. Porque a Bíblia fala que muitos foram ao seu encontro, muitos comeram à mesa com ele, muitos andaram com ele, muitos se sentaram ao lado dele, muitos participaram de reuniões juntamente com ele, abraçaram ele, tocaram ele, beijaram o seu rosto, tiveram seus pés limpos por ele, mas isso não os fez cristãos. Ou não só isso os tornou como cristão. E a terceira resposta a essa pergunta, alguns afirmam: sou cristão porque fui liberto por ele. Isso é uma verdade. Todos que são cristãos, que se tornaram cristãos, um dia foram libertos do vício, da bebida, da droga, da prostituição, da mentira, do adultério, da idolatria. Muitos foram libertos do mundo, das paixões efêmeras do mundo, porém, só o fato de ter sido liberto não nos torna cristãos. Muitos da época de Jesus foram libertos, foram curados, porém não se tornaram seguidores de Jesus. Então, ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que crer, do que ir ao encontro dele e do ter sido liberto por ele. Tudo isso faz parte, mas só isso não é o suficiente. Ser cristão, além de se vestir diferente, de falar diferente, de se comportar diferente, de andar diferente, de vir aos cultos, frequentar a igreja, fazer parte do rol de membro de uma igreja, tudo isso e ser liberto por ele, tudo isso faz parte, mas não é só isso. Não só isso. Volta lá a Bíblia em Lucas 17, o texto que nós lemos, fala de 10 homens. A Bíblia fala que esses homens, eles tinham uma doença que os tornava segregados, separados, afastados, distanciados, discriminados da sociedade. Eram 10 homens leprosos que foram ao encontro de Jesus e pediram de Jesus, clamaram a Jesus por misericórdia. A lepra, irmão, era uma doença que era tida como contagiosa. O leproso, ele era discriminado por toda a sociedade e até hoje é assim, não é diferente. A lepra afastava a pessoa do seio familiar,
A lepra afastava a pessoa da sociedade, do meio dos amigos. O leproso usava até uma roupa que o identificava como sendo leproso. Ele andava com as vestes que tinham sinos na orla das suas vestes, porque quando ele passava, o som do sino o identificava como uma pessoa leprosa. A lei, lá em Levítico 13, mostra que ele precisava se identificar. Quando alguém chegasse perto dele, ele precisava se identificar como um leproso. No verso 12 do texto que nós lemos, você pode ver que eles foram ao encontro de Jesus. Eles foram buscar a cura. Verso 12 fala: Mestre, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não poderiam se aproximar de Jesus, por isso que eles ficaram, o texto fala, de longe. Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Eles gritaram isso de longe, devido ao quê? Às suas feridas, seu corpo cheio de chagas, eles cheiravam mal, ele não poderia se aproximar do grupo. Literalmente, essas eram pessoas segregadas, separadas, afastadas, isoladas, literalmente isoladas da sociedade. A própria lei ordenava que eles fossem afastados, moravam em lugar afastado. Eles tiveram esse encontro com Jesus, porém a lei não o permitia chegar perto. Por isso que no verso 12 diz que eles gritaram de longe: Mestre, tens misericórdia de nós. Interessante, irmão, que no versículo 14 Jesus rompe a tradição, Jesus rompe com toda a discriminação, com todo o preconceito, e Jesus fala para eles irem se mostrar ao sacerdote. Por quê? Porque você vê lá em Levítico 13, do verso 16 ao verso 17, diz que era o sacerdote quem o examinava e dizia se eles estavam curados ou não. Jesus fala no verso 14: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. O texto fala que eles foram e foram considerados pelos sacerdotes curados, são. A Bíblia fala que apenas um dos 10, apenas um voltou a agradecer pela cura. O que nós podemos aprender? Quais são as lições que a gente pode tirar para nossos dias hoje, como igreja, como cristãos, como seguidores de Jesus? E eu queria caminhar um pouco com você nesse sentido. A primeira lição mostra que não existe nada que nos separe do amor de Cristo. A lepra impedia que esses homens se aproximassem de Jesus. A lepra impedia que eles se aproximassem da multidão onde Jesus estava, porém eles respeitaram a lei, mas a lepra não impediu. Eles foram a Jesus. E hoje, irmão, não é diferente. Hoje muitos que se consideram pecadores, muitos que não se aproximam de Jesus porque se consideram separados, isolados por causa do pecado. E o pecado é a lepra da alma. Então o pecado não pode te afastar. Por mais miserável e pecador que você seja, por mais miserável que pecador que o homem seja, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos, afastados, segregados, separados, isolados estão agora por conta do pecado de Deus. Mas isso não impede que nós nos acheguemos a Deus. Esses homens romperam, esses homens respeitaram a lei, porém eles tiveram coragem de ir até Jesus. Por quê? Porque a lepra não impediu. Essa é a primeira lição. O teu pecado não te impede, o nosso pecado não nos impede de dobrarmos o nosso joelho, de ligarmos o nosso pensamento. Nada, Paulo fala lá em Romanos, nada nos separa do amor de Cristo. Essa é a primeira grande lição desses homens, os 10 leprosos. A segunda lição foi a atitude de coragem.
Percebe, irmãos, que eles foram até Jesus, eles não se intimidaram, mesmo sendo discriminados, considerados imundos, marginalizados, desprezados, mesmo assim, eles tiveram coragem. E é isso que nos falta muitas vezes. A coragem de ir, a coragem de confrontar, a coragem de nos aproximar. Em muitos momentos da nossa vida, nós somos inseguros. E nós não temos a coragem que esses homens tiveram. Pois o texto diz que eles foram corajosos. Eles poderiam ser discriminados naquele momento, até expulsos. Eles poderiam receber palavras de humilhação. A sociedade poderia mandar que eles fossem mais para longe ainda. Porém, eles olharam, havia dificuldade, mas isso não impediu. Eles foram corajosos. E muitas vezes, irmão, é isso que nos falta. A coragem, a atitude. A atitude desses homens levou-os para perto de Jesus. Reconheceram Jesus como sendo mestre, rabi, Senhor. Rabi, mestre, tem misericórdia de nós. E o texto fala que eles venceram o preconceito, a discriminação, o desprezo. Venceram a intimidação da sociedade e os leprosos foram corajosos. Eles foram corajosos. E é isso que nós precisamos ser em meio ao caos que nós vivemos hoje. Temos coragem. O caos, a pandemia, não pode nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. Devemos ter cuidado com o isolamento, precisamos ter cuidado porque o vírus existe, precisamos ter cuidado porque muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, muitas famílias estão enlutadas, sim, mas isso não te impede de na tua casa, no seio da tua família, ou nos momentos que for possível, nos ajuntarmos como igreja, respeitando o distanciamento, tendo todo o cuidado e aqui congregarmos, nos aproximarmos mais ainda de Deus. Esses homens foram corajosos. Essa é a segunda lição. A terceira grande lição que nós podemos aprender hoje com esses homens está no verso 14. Quando Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, eles ainda não eram curados. Eles ainda aqui não estavam curados. Percebe? Olha comigo lá de novo, lê o texto. Olha o que diz ainda no verso 14. E ele vendo-os disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não proferiu palavra de cura ainda para esses homens. O texto não fala que Jesus proferiu palavra de cura. Jesus apenas disse, ide e mostrai-vos. Irmãos, racionalmente falando, era uma tolice eles irem até o sacerdote, pois eles estavam ainda leprosos. Mas olha o que o texto diz, ainda no verso 14, indo eles, obedecendo a palavra de Jesus, o texto diz que eles ficaram curados. Irmãos, a cura veio pela obediência. A cura desses 10 homens veio pela obediência deles à palavra de Jesus. A lei falava que eles precisavam se apresentar ao sacerdote para serem considerados limpos, porém eles não estavam limpos ainda. Quando Jesus disse, vá, se apresentem, podem ir, se apresentem, mostrai-vos aos sacerdotes. Eles não estavam curados. E aqui a gente aprende uma grande lição. A obediência a Jesus foi a cura da lepra desses homens. E aqui a gente pode perceber que no momento que Jesus falou, eles não cochearam em dois pensamentos, eles não demonstraram dúvida. Pelo contrário, o texto diz, vá, mostrem ao sacerdote, indo eles, ficaram curados. O texto deixa muito claro que foi o resultado da fé desses homens
que lhes trouxe a cura da lepra. Muitos hoje estão leprosos. Muitos hoje andam leprosos, porque falta-lhes fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova, a convicção das coisas que se não veem. E esses homens obedeceram ao pé da letra de Hebreus 11. Por quê? Porque eles queriam ser curados. A fé deles é que Jesus havia proferido a palavra de profecia para eles da cura. Vá, se mostrem aos sacerdotes. Então a fé desses homens foi literalmente o fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eles poderiam olhar para os seus próprios corpos e dizer: nós não estamos curados ainda, como que vamos? Não, eles foram. Essa é a maior demonstração de fé que você pode ver nesse texto. Eles não cochearam em dois pensamentos, eles não duvidaram, eles foram ver a cura, o milagre veio através da fé. E hoje não é diferente, irmão. Nós precisamos de um milagre. A igreja no Brasil precisa de um milagre. Mas aonde está a nossa fé? Eles ficaram limpos. O texto diz, na medida que foram até o sacerdote. Indo eles, obedecendo a palavra de Jesus, veio a cura para a sua lepra. O que mudou na vida desses homens? Essa é a pergunta. O que mudou? Eles tiveram encontro com Jesus, eles foram curados por Jesus, mas o que mudou na vida deles? Foram 10 curados. Foram 10 pedindo misericórdia, como você viu lá no verso 12. Eles chegaram, mestre, reconheceram Jesus como mestre, tens misericórdia de nós. Eles foram lá, buscaram misericórdia, eles sabiam que Jesus tinha o poder de curar, mas o que mudou na vida desses homens? O texto diz, irmão, que apenas um voltou. Jesus fala: onde estão os outros? Foi a pergunta crucial de Jesus. Não foram 10 os limpos? Por que apenas um estrangeiro? Porque ele era samaritano. Por que apenas um voltou? Aí olha o que Jesus fala para esse que voltou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 apenas alcançaram a saúde, a cura para o seu corpo. Mas esse que voltou e encontrou, além da cura, da saúde para o seu corpo, esse conquistou a salvação. Vai, pois foi a tua fé que te salvou. Esse que voltou, o texto fala que ele glorificou ao Senhor, reconheceu Jesus como sendo Senhor. Todos os 10 creram, confiaram, todos os 10 tiveram encontro com Jesus, todos os 10 foram limpos, curados por Jesus. Apenas um foi salvo. Apenas um se tornou cristão. O que é que nos identifica, irmão, como cristão? Essa é a pergunta de hoje. Ser cristão é muito mais do que crer em Jesus. Ser cristão é muito mais do que ter um encontro com Ele. Ser cristão é muito mais do que ser curado, do que ser limpo por Ele. O que é que nos identifica hoje como cristão? O que é que nos identifica na faculdade, no meio do trabalho, na família, no meio dos amigos, na vizinhança, nos parentes? Essa é a pergunta de hoje. E a cada dia, irmão, a resposta para essa pergunta está mais difícil. A cada tempo que passa, o homem reconhece que é pecador, reconhece que Jesus é o seu Senhor. Muitos são até curados por Ele, limpos por Ele,
encontram a cura, a saúde por ele, mas não querem caminhar com ele. Não querem, muitos encontram a cura e querem apenas a cura desse Jesus. Muitos querem apenas a bênção alcançada por esse Jesus, mas não querem muitas vezes pagar o preço de andar como um cristão. Com integridade, com honestidade, com sinceridade de coração, com humildade. Reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus é o único caminho, todos os 10 leprosos reconheceram. Reconhecer que só em Jesus havia cura, todos os 10 reconheceram. Mas a grande diferença, você só encontra em um. E eu te convido a voltar a um texto, no capítulo 17 ainda, e eu quero que você leia comigo o verso 15. Diz assim o verso 15: um deles, vendo que estava são, curado, limpo, o texto fala, voltou glorificando a Deus em alta voz. Isso nos remete para os nossos dias de hoje. Aquele que é um verdadeiro cristão glorifica a Deus onde anda, glorifica a Deus em meio da sua família, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Um verdadeiro cristão glorifica a Deus, e o texto fala em alta voz. No verso 16, ele nos dá outra classificação, outra característica do verdadeiro cristão. Ele fala, caindo aos seus pés, com o rosto em terra. Isso nos remete e nos dá um entendimento de humilhar. Ele se humilhou, reconheceu que Jesus era o seu Senhor, por isso que ele caiu aos pés de Jesus, colocou o rosto na terra, dando-lhe graça. E este era um samaritano. Alguém que para os judeus era indigno de entrar no céu. Alguém que para os judeus não tinha como. Era impossível um samaritano. O povo samaritano era judeu, era uma raça, um tipo de judeu misturado. Não era o judeu genuíno. Era considerado pelos judeus como um gentio. O texto fala, pois esse caiu com o rosto no chão, se humilhou diante de Jesus, deu graça. E no final, no verso 19, Jesus disse para esse, que glorificou a ele em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto no pé. Jesus fala para ele, levanta-te, a tua fé te salvou. Irmãos, o que nos identifica como cristão é a nossa fé. O que nos identifica como verdadeiro cristão é o nosso comportamento. Você glorifica a Deus onde você anda. As pessoas que te conhecem identificam que você glorifica a Deus com o teu comportamento. É isso, irmão, que nos falta muitas vezes. Que o Senhor tenha, irmãos, misericórdia. Que o Senhor haja conosco com misericórdia. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração nos ajude a glorificar a Deus onde quer que nós estejamos. A glorificar a Deus e não apenas glorificar a Deus, mas fazer isso em alta voz. Se humilhar e reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Eu te convido a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Eu não sei, nesse tempo, como que você anda. Eu não sei, durante esse tempo, como vai ser. A igreja do Senhor Jesus na terra tem um dono. E o dono não é o pastor. A verdadeira igreja que está sendo massacrada,
muitas vezes humilhada, em muitos casos até discriminada pela sociedade, pela política, pelo sistema político. Mas os verdadeiros cristãos têm dono. E esse dono se chama Jesus de Nazaré. Levanta, pois a tua fé te salvou. Essa foi a palavra de Jesus para aquele homem que voltou. Vamos orar. Vamos entregar ao dono da igreja, ao Senhor da igreja, que Ele venha e nos socorra. Façamos como esses homens, de perto, de longe, gritemos por misericórdia. Curva a tua cabeça, irmãos. Soberano e eterno Pai, graças te damos, Pai, por tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque grandes ensinamentos podemos tirar e aplicar para nossos dias hoje, pois por isso ela é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Esta é a palavra de Deus. E com esta passagem de Lucas 17, do 11 ao 19, nós podemos tirar grandes lições. Nos faz, ó Deus, compreender a responsabilidade que nós temos como cristãos. Nos faz, ó Deus, entender que o mundo precisa que a luz que está em nós venha resplandecer. Precisamos, ó Pai, entender, compreender a real motivação de tudo isso que estamos passando, que estamos vivendo hoje. Podemos, Pai, compreender, e é preciso que nós venhamos a compreender qual é a Tua vontade para tudo isso. Pois o Senhor não perde o controle, o Senhor está no comando, assim diz a Tua palavra, assim nos garante a Tua palavra. A Tua igreja não está só, assim garante a Tua palavra, pois Tu disseste que estaria conosco até o fim, até a consumação. Então, Pai, nós te pedimos hoje, gritamos em alta voz, como gritou aqueles 10 leprosos: Mestre, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ensina-nos no meio do caos, no meio da pandemia, no meio, ó Pai, de tanta coisa, de tanta confusão, de tantas informações que muitas vezes são contrárias, controversas. Em meio a tantos ensinamentos de um lado e o outro ensina outra coisa do outro lado, e a tua igreja está nesse contexto. Por isso, Pai, nós te pedimos, Mestre, tens misericórdia de nós. Ajuda-nos em meio, ó Pai, a tanta dificuldade. Nos ensina, Pai, qual é a tua soberana vontade. Pois a tua vontade, o texto diz que é boa, é perfeita e é agradável. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E nesse contexto está, ó Deus, os cristãos, os futuros cidadãos do céu, a tua igreja, por quem o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz. Em meio a esta confusão está um povo que se chama pelo teu nome. Por isso, Pai, nós te pedimos, Mestre, tem misericórdia de nós. Essa, Deus, é a nossa oração hoje. E é no nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.